conversar, né? Então, Ah, gente, professor boa Caio, tarde. não dou conta de ligar essa câmera, não. Tô apertando aqui um bocado de vez. Já deu certo aqui, obrigado. Então, gente, boa tarde oficialmente falando. Nossa sequência de conteúdo hoje é a Revolução Francesa, certo? Eu só quero advertir vocês que nós estamos um pouco atrasados, tá? Nós estamos aí pelo menos um mês atrasado, mas também tivemos muita situação aí de quarta-feira não teve aula, teve feriado semana, e algumas coisas aconteceram, né? Mas o fato é que não importa, a gente esse negócio vai acontecer, que vamos nivelar esses conteúdos daí para frente. Pessoal, eu estou começando todas as aulas aí passadas, sempre começando. Gente, e o iluminismo? O iluminismo alterou questões na questão da perspectiva do pensamento, da ciência, e alterou... Inclusive os franceses, né, professor? Principalmente franceses, porque tem vários pensadores da época iluminista e liberal que foram franceses. Sim, inglês, francês e francês sobretudo, no campo de vista da filosofia, etc. Né? Então, ou seja, alterações no campo da ciência, alterações no campo da política, na questão do surgimento da monarquia constitucional, por exemplo, alterações no sentido da economia, que gerou o liberalismo e que gerou a Revolução Industrial, que gerou o capitalismo, ok? Agora, nós vamos verificar uma continuidade na alteração da questão política, certo? Então, para os franceses, não bastou apenas alterar a monarquia absolutista para a monarquia constitucional. Eles queriam uma mudança muito maior, uma mudança muito mais qualificada, e foi justamente a mudança que a Revolução Francesa promoveu e provocou, certo? Então, a primeira pergunta da prova: aonde aconteceu a Revolução Francesa? No Brasil, professor. Na África, né? No Uruguai. Então, professor, eu sei o que aconteceu. Professor, aconteceu lá no lugar que o Claudinho Pereira mora, lá na Ásia. Na Ásia. Então, aí já vamos logo aqui, porque eu sei que esse momento hoje aqui vai ser apenas uma introdução, uma conversa inicial. Aí eu não preparei tarefa para hoje, certo? Na aula de quarta-feira, aí eu vou colocar essa gravação de hoje, mais o texto completo e mais a tarefa. Então, na quarta-feira que vem, que nós teremos tarefas sobre esse assunto. Então, hoje nós vamos começar o texto, né? Esse texto eu não vou disponibilizar ainda hoje, vou disponibilizar só na postagem da aula da semana que vem, junto com a tarefa, como a gente coloca tudo lá na questão, entendeu? Então, e aí vamos conversar com base em algumas informações aqui. Infelizmente, a gente sabe que a gente não vai aprofundar tudo, mas alguns elementos a gente já vai, então, entendendo daí para frente, ok? Então, vamos começar com questão de data. Local, vocês já sabem, né? Que a gente não precisa a gente discutir tanto, mas agora vamos partir para as questões de data. Então, tem uma data oficial da Revolução Francesa, que ela inicia, olha, no dia 17 de junho, no ano 1789. Então, presta atenção que foi justamente esse mesmo ano que aconteceu aqui no Brasil aconteceu aqui no Brasil a Inconfidência Mineira, entendeu? Ou seja, a data que começou lá o Tiradentes, que nós tivemos um feriado quarta-feira, entendeu? Que foi um dos líderes brasileiros, só um minuto, tá? Um dos líderes brasileiros que queria que o Brasil tivesse uma independência, isso lá no ano 1789, então com base no Tiradentes, 89 foi, o Tiradentes, então Inconfidência Mineira. E a Inconfidência Mineira que aconteceu aqui foi justamente com as mesmas ideias que estavam acontecendo lá na França. Porque o Tiradentes nosso aqui, ele estudou lá na Europa. Então, quando ele voltou aqui para o Brasil, ele voltou com essas ideias na cabeça. Não queria mais monarquia, queria que o Brasil fosse livre. Não queria que o Brasil ficasse, principalmente Também queria independência, não queria que fosse nem colônia, né, professor? Sim, sim. E também a questão assim, não queria que ficasse pagando impostos, principalmente a capitania dele lá de Minas Gerais, que pagasse impostos para a coroa, ou seja, queria desenvolver aqui no Brasil o quê? Ideias liberais.
E essas ideias liberais, então, promovia a tentativa de uma proclamação da independência. professor. Professor, o nome de, Nossa, uma pergunta que eu de nunca Tiradentes, me fiz. professor? O nome do Tiradentes é Joaquim alguma coisa e termina com Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, né? Ou Professor, eu não consigo Professor, o slide. vamos organizar? Tinha uma menina que tinha pedido a palavra quando eu estava no meio da minha fala. Quem que é? Era eu, senhor professor. Eu não tô conseguindo avisar pro senhor que eu vou ter que sair, porque eu não tô conseguindo ver o slide, pro senhor me aceitar novamente. Ah, tá. Pode ficar tranquilo. Uhum. Boa tarde, professor. Boa tarde. Acho que a Heloísa Paixão tinha erguido a mão, baixou. Tem alguma coisa ainda para falar, Heloísa? Não, professor, é porque meu computador tá doido. Tá bom. Então vamos prosseguir, meninos e meninas. Então, só fazendo a data, né, 1789, que começou lá o processo revolucionário na França, sabendo que teve um processo revolucionário no Brasil também, nessa mesma época, motivado pelas mesmas ideias, né? E também nessa mesma época aconteceu o quê? Independência nos Estados Unidos, motivado pelas mesmas ideias, entendeu? Então, ou seja, é um contexto, né? É um contexto aqui que a gente, então, vai verificando a situação ocorrendo. Deixa só meu aplicativo aqui atualizar. Então, vamos olhar mais alguma coisinha aqui. Veja bem, então, a data é essa. O que foi? Resumidamente, para falar para qualquer pessoa, né? Foi um movimento impulsionado, nada mais, nada menos, pela burguesia, claro. Os que são contra a monarquia. Isso, professor, e também que, resumindo, igual o senhor falou, resumindo assim mesmo, é um movimento que mudou totalmente a história política e social e socioeconômica também, né, professor? Uhum. Não só da França, quanto do mundo inteiro. Sim, que a França influenciou o mundo inteiro. Certo. Teve importante participação da classe dos camponeses e das massas urbanas, que viviam na miséria. Então já estava muito complicado. Professor, como assim? Os que estavam na miséria aprovando ideias liberais? Mas justamente porque a questão da ideologia, Gustavo. Ideologia, por quê? Porque os liberais vão dizer, você sabe por que você está pobre? É porque nós estamos vivendo uma monarquia. Você é pobre, você está passando fome, por quê? Porque tem um rei aí, e esse rei que está dominando, esse rei que está mandando. Então vamos mudar o governo, que aí vai melhorar. Só que, ou ilusão dessas classes, né? Ou ilusão dessas classes. Porque aí mudou o governo, beleza, mas aí os burgueses continuaram sendo chefes das indústrias, mais ricos ainda, que contratou esses camponeses aí a salário de fome, e cada revolução industrial que acontecia, mais desemprego gerava, né? Professor, é a mesma coisa de falar assim, eu vou te tirar da lama, mas agora você vai tomar terra, só que sem água, vai ser só terra, tá? Não vai ser lama, vai ser terra. É a mesma coisa de falar assim. Mais ou menos isso, né? Mas só que a ideia inicial, ela chama atenção, né? Então, por exemplo, hoje eu ri numa aula, né? Nós estamos falando que, não sei se vocês viram falar aí, que estão aprovando, só um minuto, aprovou na Câmara dos Deputados que aulas, tanto na educação básica quanto na educação superior, seriam serviços essenciais do Estado. Serviço essencial. Isso não tem nada a ver com a pandemia, não, tá? Seria uma coisa para o Brasil da agora para frente. Se for aprovado no Senado, e eu sei que vai ser aprovado, e logo vai ser a lei que o presidente vai sancionar. Entre outras coisas, o que significa? O professor vai ser um trabalhador igual ao policial, no sentido de que, por exemplo, o policial, você sabia que o policial não pode fazer greve de jeito nenhum? Pois ele não pode fazer greve de jeito nenhum. Se um policial fizer greve, é declarado crime. E ele pode, além de sofrer as questões criminais, né,
ele pode ser exonerado, pode ser mandado Seria embora por isso que, do serviço. seria por isso que no colégio militar não tem greve, né, professor? Quando mas tem aquelas greves de tá, mas professor. quem não pode fazer greve é o policial. Não, o professor, até então, ele é um trabalhador como qualquer outro servidor público, entendeu? Então, no caso, essa situação aí. Só que com essa alteração na lei, aí o professor agora passa a ser proibido, por exemplo, entre outras coisas, né? Uma delas é proibido de fazer greve, certo? Aí, hoje, eu comentando com isso com uma aluna de uma outra sala minha, ela disse assim, mas uma greve prejudica os alunos, não? Eu falei, pois é, mas prejudica, mas depois a aula é reposta. Mas deixa eu só terminar, só um pouquinho, gente, deixa eu só concluir, depois aí vocês complementam, tá? Se quiser eu comentar. Então, a greve é reposta, as aulas são repostas, mas, por exemplo, teve aumento no salário dos professores? Em 2012 teve aumento, 2015 teve aumento, 2017 teve aumento. Então, o último aumento que o professor teve em Goiás foi em 2017. Está fazendo, então, 4 anos sem aumento. E está na lei que é obrigatório o aumento, não é bem o aumento, mas é a correção da própria inflação, uma vez por ano. E só teve aumento em 2012 porque teve greve, só teve aumento em 2015 porque teve greve, em 2017 teve greve, entendeu? E agora, de lá para cá, não teve greve, não teve aumento nenhum. Então quer dizer que vai ter outra greve dos professores. Não, deveria, mas não vai. Por que que não vai? Porque agora está mostrando essa lei aí, e se essa lei for aprovada, se o professor fizer greve, ele vai ser tido como um criminoso. Por quê? Porque ele não está dando aula, uma vez que aula, conforme essa lei, é um trabalho essencial, do mesmo jeito que é o trabalho do policial, que não pode fazer greve porque o trabalho é essencial, porque senão a criminalidade toma conta da cidade. Professor, Entendeu? professor, Então, ou seja, isso vocês parece muito entenderam como a Professor, ressalva? agora entendi. Obrigado. Professor, isso parece muito com monarquia, sabe? Porque é a mesma coisa de um rei, ele querer roubar, tipo assim, não roubar, mas é roubar assim. Só que o rei, ele rouba dentro da lei dele. Tipo, se o rei quer pegar dinheiro do banco, ele põe uma lei que o rei pode. Aí tá sendo praticamente a mesma coisa aqui no Brasil. Tá pondo uma lei que se fizer tal coisa, vai ser julgado, vai ser contido como criminoso. Mas, tipo assim, professor, isso é a mesma coisa do senhor tirar o direito de uma pessoa, tipo assim, pedir um salário dela. Porque se a pessoa está sendo injustiçada, ela tem que buscar os direitos. Porque a greve, professor, está aí no mundo faz quanto tempo por conta da greve? Muitos governos já tomaram muitas atitudes que foram benéficas, que muitas pessoas estavam sofrendo. E com a greve, o governo acordou e fez. E eles querem tirar esse direito? Agora veja bem, gente. Professor, ainda dentro mais do com contexto. professores, né, que formam médicos e advogados. Quem constitui o Brasil é os professores que formam. Eles dão essa oportunidade para Então, livre pessoal, escolha. Assim. isso mesmo, Gustavo. Agora eu quero só fazer, eu estou falando isso para vocês, não é fora do contexto, não, é dentro do contexto de que a gente vai verificando aqui. Hoje, a minha aluna disse o seguinte: greve prejudica os alunos. Então, por que ela sugeriu? Por que não fazem protestos nos finais de semana? Né? Aí eu ri, porque que um protesto no final de semana vai incomodar o governo em quê? Né? Ou seja, todo mundo vai fazer greve no domingo, né? Vamos assim dizer. Trabalha a semana inteira, aceita a situação e faz protesto no domingo. Ou seja, não muda nada na vida. Essa é uma ideia que ela me falou, Gustavo, você sabe muito bem que tipo de gente que dá uma ideia como essa menina deu, não é? Quem é que odeia a greve? Professor mais conhecido como Siquinho, safado. Mas a gente tem um nome para eles, né? Um nome técnico aí que Burguês. desse contexto Seria tipo os Seria os fascistas. burgueses, né? os liberais, né? Os liberais. Os Não, eu burgueses. também digo que seriam os fascistas, Entendeu? professor. Sabe por quê? É. Muitos governos aqui do Brasil também são fascistas e burgueses. Me Sim, desculpa sim, falar sim, isso, mas existe. Não, essa que você acabou de dizer é uma questão que é atual, né? O fascismo e o liberalismo estão andando muito próximo hoje em dia, né? Muito, Atualmente. muito, Então, muito. porque aí os liberais precisam de governos que seja do lado deles, no sentido de que tenha força para garantir o controle total. Mas, enfim, essa é uma situação, né, que a gente vai vendo aí. Por camponeses, massas urbanas
então foram contra o governo absolutista francês naquele momento ali, né? Para estabelecer, então, um governo que fosse estabelecido pela burguesia e que fosse, então, liberal. Certo. Agora tem alguns fatos aqui, meninos, que aí tem a ver com questão de datas e tal, né? É importante a gente, então, meio que ver o passo a passo. Esse parágrafo aqui ainda é bem resumido, né? Mas o fato é que nós temos uma data. A data que foi um marco, né? Vamos assim dizer. Porque, veja, todo processo histórico é um processo. Não foi um único fato, foram vários fatos. E depois que aconteceu tudo, o historiador foi lá e olhou e falou, ah, beleza, então esse aqui foi o ponto mais relevante, esse aqui foi o início, esse aqui foi o final. Então é uma análise que a gente faz posteriormente. E aí o ponto alto foi no dia 14 de julho de 1789, certo? Começou em 17 de junho, os movimentos aí, a burguesia protestando, camponeses sendo reunidos, né, massas urbanas. Mas o que eles fizeram? Eles meteram fogo em uma prisão, que é a Bastilha, certo? Vocês já foram lá na cidade de Goiás? Quem já foi lá, lembra, por acaso, do Museu da Bandeira. É aquele museu onde tem embaixo a cadeia e em cima era a Câmara dos Deputados. Eu lembro, eu já fui lá, eu lembro. Quem já foi pode lembrar No disso aí. caso hoje, professor, no caso hoje devia ser tudo no mesmo lugar. A cadeia lá em cima, os bandidos também tá tudo lá em cima, tudo no pessoal, mesmo lugar. vamos focar, tá, Gustavo? Obrigado pela participação, mas vamos focar aqui. Professor, porque senão eu a gente não lembro que vai. a gente entrou lá, era um lugar bem fechado, bem... Sim. Por exemplo, acho que nem tinha banheiro para eles. Professor, eu nunca fui lá, mas qual é o sentido disso? Qual era o sentido? Não, o sentido é que eu só quero falar para vocês que essa construção é um pouco comum lá na França e foi aqui no Brasil também. No mesmo prédio, na parte de baixo, que era a parte mais forte, ficavam os presos, e na parte de cima ficava a Câmara dos Deputados, certo? Então ali os deputados faziam suas reuniões belezinha, mas lá embaixo deles estava a prisão. Então lá em Ouro Preto é desse jeito, em várias cidades antigas do Brasil, inclusive aqui na cidade de Goiás, nós temos lá um prédio dessa forma, entendeu? Aí por que eu estou dizendo isso aqui? Porque lá na França, lá em 1789, né, eles tomaram a prisão da Bastilha, certo? Que era também um palácio, um prédio do governo, certo? Como acontecia aqui, os prédios do governo aqui. E lá, então, eles puseram fogo nesse prédio. E com isso, muitas mudanças no governo francês aconteceram. Nossa, professor, era muito perigoso esse negócio de cadeia embaixo do plenário dos deputados lá, professor, porque se começasse uma rebelião, não ia afetar só a própria cadeia, mas também os políticos, né, professor? Ia afetar lá em cima. Pois é, Gustavo, mas eles foram lá não foi para mexer com os presos, eles foram lá para mexer com os políticos. Entendeu? O objetivo era justamente esse. Era protestar e afetar o governo. E, por acaso, o governo estava instalado, né, nesse prédio que tinha também a prisão. É só isso. E, entendeu? professor? E eles acabam soltando alguns presos também, né? Exato. Para fazer a revolta, a revolução, né? Professor, o dia que eu fui lá em Goiás, lá com o professor William, ele mostrou pra gente lá no Museu das Bandeiras, lá, não lembro qual que é o nome do museu que ele foi, que a gente foi, tipo, dentro de uma sala que contava todas as histórias dos escravos lá, né, professor? Justamente. É esse lugar mesmo que você está falando, Zé Ricardo. Então, olha lá, no fim do século XVIII, ou seja, final dos anos 1700 aqui, a França era um país estritamente agrário. Então, nós estamos conversando aqui uma história antes da Revolução Industrial, né, gente? A Revolução Industrial estava acontecendo nessa época, mas lá na Inglaterra ainda. Na França foi logo depois. Produção de modo feudal, né? Então, anterior à Revolução Industrial. Os burgueses... Muito anterior. Não, é coisa de 100 anos no máximo aqui, tá? É, claro que 100 anos é muita coisa. Mas para a burguesia, a parte da nobreza e parte da nobreza era preciso acabar com o poder absoluto do rei, que era no momento Luís XVI. Ok? Esse reinado teria acabado com a economia francesa
segundo os revolucionários. Você sabe que toda a história tem dois lados, né? Nós estamos contando aqui a história do lado dos revolucionários. Porque vamos perguntar para Seria aquela história para ganhar dinheiro, né, professor? Porque os revolucionários são burgueses. Sim, e era contra o poder absoluto do rei, e o rei, com o poder absoluto, acaba controlando e limitando o trabalho dos burgueses, né? Então, os burgueses são liberais e querem o quê? Uma mudança no governo para eles continuarem podendo fazer o que eles bem entendessem, deixando que a economia seguisse do jeito que deveria ser. Certo? Então, olha a situação aqui, olha. Enquanto isso, a situação do Luís XVI lá na França, poder absoluto, revolução dos franceses aqui, dos burgueses franceses, juntamente com os camponeses e as massas urbanas, do outro lado do canal, ou seja, porque tem a França, aí do outro lado do mar, tem a Inglaterra, né? Então, do outro lado do canal da Mancha, a Inglaterra, que era sua rival, desenvolvia o processo da Revolução Industrial. E a França ainda agrária. A monarquia na Inglaterra já era constitucional. A monarquia na França ainda era absolutista. Entendeu? Então a França estava meio atrasadinha nessa situação e os mesmos burgueses franceses tinham a mesma ideia do burguês inglês. E tinha uma certa comunicação entre eles, né? Então, eles precisavam, os burgueses franceses, sobretudo, precisavam, então, modificar a estrutura francesa para que eles estivessem mais ou menos no caminho da monarquia inglesa, para que eles pudessem, então, de fato, se tornar liberal totalmente. E aí tem algumas fases, tá? Mas é só para fins de estudos mesmo. Uma primeira fase lá na França, tá? Que vai de 1789 a 1792, quando a França experimentou um período de monarquia constitucional, certo? Depois tem uma segunda fase, que foi de 1792 a 1794, onde a França criou uma convenção e um terror. Nesse momento aqui, coloca o rei separado, no sentido assim, de diminuir bem mais o poder do rei, para deixar o poder da monarquia ou a participação popular dos liberais no governo. Beleza? E terror por quê? Porque começou aqui a fase... Lembra daquela frase lá do último rei ser morto, enforcado com as tripas do último padre? Esse terror aqui foi a perseguição contra os poderes absolutistas que a igreja tem, até hoje, né? E os poderes absolutistas que algum rei queria ter. Então começou essa fase do terror. Aqui que a guilhotina fez serviço, sabe? A guilhotina. Você sabia que eu vou falar uma coisa muito errada aqui, tá? Que fique claro. Mas sabia que a guilhotina foi uma invenção muito boa para a história da humanidade? Você sabe por que a guilhotina? Você sabe o que é a guilhotina, não sabe, gente? Por quê, professor? Sim, aquele Você negócio sabe- de cortar a cabeça, sabe, né? Que sobe com a lâmina e É desce. uma lâmina bem pesada, né? E Que ela corta a desce cabeça. e vem Ave Maria, afiada e a professor. cabeça rola. Você sabe por que ela foi muito boa? Porque antes dela, eles matavam as pessoas com machado, né? Aí era Então, sofrido. podia acontecer do carrasco descer o machado e o machado escorregar e cortar um pedaço da cabeça para lá e a pessoa continuava viva, né? Às vezes o machado estava cego, batia no pescoço e só macetava, não cortava. Então a guilhotina era muito boa, porque quando ela caía, rolava e não tinha jeito de segurar ela no meio, né? Imagina alguém segurando a guilhotina dela cair, aí os dedos vai tudo que vai para frente, entendeu? Então a guilhotina foi uma coisa muito interessante. E ela foi justamente, marcou aqui esse terror, né? Esse terror aqui nessa fase da convenção. Fala, Fracasso. Eu já joguei um jogo que se passa bem nesse período aí, que o nome é Assassin's Creed Unity. Ele é muito bom. Não me livre, mas tudo Passa bem. Paris. Então aqui, a terceira fase, então, aí já foi a fase, vamos assim dizer, da França republicana, né? Que aí foi eleito um diretório. Não, professor, só o nome já dá para entender que é meio diferente, viu, né? Entendeu? Então, 3 fases da Revolução Francesa.
a fase que ainda era monarquia, só com uma monarquia constitucional, participação do povo. A fase em que teve, então, acabou com a ideia do rei e veio com a ideia de uma convenção, um grupo... Professor, né, uma pergunta. Essa Sim. monarquia constitucional da França foi igual da Inglaterra? Onde só Muito- os que tinham mais condições, só os burgueses votavam? Muito parecido. Aí, no caso, na França, tinha uma Professor, alta burguesia e uma professor baixa Caio. burguesia. Quem participava do Professor. governo... Só um minuto. Quem participava do governo era só a alta burguesia. Então, por isso que ainda foi problema, porque ainda tinha a baixa burguesia que não participava, né? Então, por isso que continuou tendo revoluções, porque ainda estava desigual, né? Desigual conforme eles queriam. Pois não, Luiz Paulo? Professor, eu tenho uma pergunta. Já existiu algum dia, alguma vez, ou em qualquer lugar da Terra, uma vez que fosse um comando de monocracia, tipo assim, fosse uma monarquia, só que não monarquia original, com democracia, tipo assim, uma monarquia que o povo escolheria um rei? Ou nunca existiu isso? Não. Isso não tem sentido. Não tem sentido isso. Existe em Star Wars, professor, isso. Ah, tá. Porque a escolha do governante é algo da república, da democracia. Então, pode ter o fato de aclamar o rei, né? Pode acontecer, eu tenho certeza que já. Não, nós aclamamos você como rei e assim continua, né? Mas a questão assim, de votar para quem vai ser o rei, isso aí não existe, não tem sentido. É fora de base, porque quem escolhe o rei não é você, é Deus. Entendeu? Na ideia da monarquia, ela é fundada na ideia de que é Deus que escolhe o rei, não é você. Entendeu? Inclusive, tem gente que quer que volte a monarquia por isso, né? Deixou o povo escolher, tem tanta roubalheira e corrupção. Se deixasse a monarquia sendo ainda, talvez nós estaríamos muito melhores, né? Então tem essa situação esse povo é muito sonso, professor. Pois Imagina é, se voltar essa monarquia absolutista. Mas Imagina, nossa senhora. decide isso aí? Professor, tipo assim, eu não tô apoiando a monarquia e nunca apoiei, e eu também não sou ninguém para poder falar qual partido escolher e tal, porque afinal de contas eu ainda sou criança. Mas, professor, lá na Inglaterra tem a rainha. Eu não tô falando, isso daí é claro, é raríssimo. Até hoje, professor, eu fico impressionado que ainda existe rei e rainha. Hoje em dia, tipo assim, governando um país. E lá na Inglaterra não é um país tão ruim assim, né? Tipo, falando economicamente. Sim. Não, mas a quem defende monarquia Pelo contrário, até é muito bom. hoje, quem defende monarquia até hoje vai ver os maiores índices do mundo, os 10 países mais ricos do mundo, 7 são monarquias. Entendeu? Então, alguns querem defender isso aí. E aí, sei lá, né? Sei lá o que vai ser Tipo assim, a real professor, ideia. eu não apoio nenhum e nem outro. Pra mim, eu só quero que não seja corrupto e que governe bem. Pronto. Sei. Mas enfim, tem de tudo que você tem que pensar aí, mais coisas em volta dessa situação. Ok? Deixa eu só... Tá faltando aí uns 3 minutos, eu já coloquei no grupo da turma de vocês, e eu vou colocar aqui no chat aqui dessa reunião a frequência, tá? A frequência aí da aula Você online. já tinha colocado mais cedo, né? Que eu fiz ela já antes. Inclusive, respondi ela 2 vezes, que eu não fiquei com medo de uma não enviar. A frequência da aula online eu não compartilhei hoje mais cedo, não. Você deve mas estar... Não, eu peguei ela no chat. Não, eu tô colocando agora. Então tem menino colocando lá. O Arthur tem gente. colocou. Professor. Eu não sei, vocês que estão fazendo isso aí, vocês não tem que fazer não, viu, gente? Que é um serviço meu, tá? Professor, qual a Tá palavra? aqui no chat, tá lá Eu não sei por que vocês ficam me perguntando esse negócio de palavra-chave, gente, na boa. Que dia que eu cobrei de vocês uma palavra-chave em frequência? Não, é porque, tipo, professor, todos os professores põem palavra-chave aí, a gente... Pois é, mas que dia que eu, professor professor. Caio, aquele que trabalha com vocês aqui, que diga a gente. Então não tem. Aí eu não tenho isso, né? Entendeu? Então, ou seja, vamos então finalizar com essas 3 fases, né, da Revolução Francesa. E aí agora nós temos o quê? Que explicar
um pouquinho de cada uma dessas fases e as ideias que estão por trás da questão da Revolução Francesa. Certo? Professor, como Heloísa já... Paixão, desliga seu áudio, Heloísa Paixão. Tá transmitindo aí. Professor, como eu já respondi a do que o menino mandou, eu preciso responder a sua também, que o senhor mandou? Pois é, Não, menino mandou professor, igual. é porque eu ia fazer uma pergunta, só que aí eu esqueci o áudio. Eu vou responder o que o senhor mandou, por precaução. Ô, Maria Eduarda, eu não sei do que você está falando, não. Eu não mandei com frequência antes, não, tá? Uhum. Eu não sei onde eles conseguiram também, não. Foi 4 horas da tarde, tem uma frequência aqui, deixa eu ver se é a minha. Aí tá até fechado, eu acho que não era a minha, eu acho que você tá enganado, viu? Eu Mas peguei ela no certeza... chat. Caio, Oi. tem assim, ó, aqui no chat tem lá das 5h21, tá com uma frequência. Eu não sei se foi o senhor que mandou, mas é a que tá mais não, cedo aqui. É porque o que aconteceu? É porque eu acabei de colocar lá no grupo, né? Aí alguém foi lá e pegou no grupo, colou e colocou aqui. 5h21, né? Mas escrito aqui 5h23. que foi o por D. É. Alguma coisa assim. Entendeu? Então, ou seja, eu fui lá no grupo do WhatsApp e agora eu coloquei aqui. Mas aí a Maria Eduarda tá falando que foi uma coisa bem mais cedo. Mais cedo eu não coloquei, não. Entendeu? Professor, já pode sair da aula? Vamos parar por aqui, então. Né, gente? Aí, semana que vem, na terça-feira, a gente faz mais texto e mais... e a tarefa relativa a essa aula. Professor Caio, eu ia fazer uma pergunta, porque aqui assim, ó, como eu entrei na aula pelo computador, eu achei que tinha um trem estranho, porque eu fiz uma metodblog do professor, já entrou direto na aula, que eu não tenho errado. Hoje foi. Eu vou pôr no blog na próxima aula, tá? No próximo dia. Tá bom, professor. Tchau. Tudo bem para vocês, gente? Então, bom final de semana. Tchau, Até a professor. próxima aula. Tchau, Bom professor. Bom final Amém. de semana pro senhor. Você também. Bom final de semana. Professor, Até. Caio, Obrigado. Professor Caio, minha